Oi, pessoal! Reflexões sobre a alfabetização, parte 4. Nós estamos finalizando, serei bem breve. O último trabalho da Emília Ferreiro nesse livro chama O Espaço da Leitura e da Escrita na Educação Pré-Escolar. E ela inicia com a seguinte indagação que era muito comum lá na década de 80. Nós devemos ensinar a criança a ler e escrever na pré-escola? A gente deve principiar isso na pré-escola? E ela fala que a gente está fazendo uma pergunta incorreta. Porque quando falava que a gente vai começar a ensinar na pré-escola, eles antecipavam o que nós temos no ensino fundamental hoje na pré-escola. Então, você chegava nas salas pré-escolares e você tinha as crianças fazendo um monte de exercício de prontidão, um monte de exercício de traçado de letra e um monte de exercício de cópia e famílias silábicas. Então, você fazia uma antecipação. Ou, se era uma resposta negativa, a gente não deve ensinar a ler e escrever na pré-escola. Você limpava a pré-escola de tudo aquilo que tivesse sinais gráficos, que tivesse letra. Eram dois extremos. O que a Emília Ferreiro constatou nos estudos dela? Que a criança ela começa a se apropriar do sistema de escrita antes de chegar na escola. Então, conforme ela vai tendo contato com o mundo letrado, ela descobre que existem sinais gráficos, ela sabe que aqueles sinais gráficos eles servem para escrever, ela sabe que eles servem para ler. Algumas crianças já chegam na escola sabendo que aquilo tem o nome de letra. Então, a criança não chega na escola sem saber o que é a leitura e a escrita. Ela participa de situações sociais em que a leitura e a escrita são utilizadas. A Emília ainda elenca, ela fala que tem as informações que elas recebem do próprio texto, por exemplo, as embalagens ou quando tem livros, elas têm algumas informações olhando para o suporte textual. Elas têm as informações específicas que são destinadas a elas, como quando um adulto está fazendo uma leitura de uma história. E elas têm as observações e elas têm informações obtidas quando elas participam de atos sociais. Então, são atos que o adulto não está fazendo para a criança, mas que ela está vendo um adulto fazer e ela está aprendendo algo observando esse adulto. Que situações? Quando um adulto está lendo um jornal, ou quando você recebe uma carta, você vai ler a carta, ou quando você vai escrever uma carta para alguém, ou quando alguém está consultando uma agenda, um índice telefônico. Então, são situações que a criança entende o uso da leitura e da escrita. Para que serve? Aí ela fala o seguinte, página 97. Em todas essas situações que exemplificamos, o propósito dos adultos não é o de informar a criança, mas a criança recebe informação sobre a função social da escrita participando destes atos. Então, o objetivo ali não é o adulto ensinar, mas a criança está aprendendo alguma coisa, tá? E aí, quando essa criança chegava na escola, é aquilo que eu falei antes, era como se negasse que a criança já tinha tido contato com a língua escrita, com a leitura, e a gente sabe que não funciona assim. Quando a criança chega na escola, ela já traz uma bagagem. Para o que ela mais chamava atenção? Para os pré-escolares das zonas rurais. Ela falava muito da importância do trabalho da pré-escola na zona rural, porque a criança da zona urbana tinha uma vantagem sobre a criança da zona rural quando nós pensamos nos usos sociais da escrita. Porque a criança da zona rural, ela tinha familiares que liam menos, você tinha menos suportes textuais ali circulando, né? Quando você pensa na zona rural tradicional. E aí ela fala o seguinte, que na zona rural a pré-escola é ainda mais importante do que na cidade. É precisamente no meio rural onde o ensino pré-escolar é mais importante. Uma pré-escola que deixa entrar a escrita e não que a proíba. E aí ela vai dizer qual que é o trabalho que a gente tem que fazer na pré-escola. Então, você que vai prestar o concurso da educação infantil, aqui ela vai te falar o que você tem que trabalhar lá na pré-escola. Você não vai ensinar para a criança a fazer babébibobubão. Você não vai ficar trabalhando com exercícios de prontidão. Ela fala que a prontidão depende muito mais das ocasiões sociais de estar em contato com a língua escrita do que os exercícios de repetição, de repetição de motricidades, exercícios de repetição de famílias. É muito mais do que isso. O que ela fala?
A pré-escola deveria permitir a todas as crianças a liberdade de experimentar os sinais escritos, num ambiente rico em escritas diversas, ou seja, escutar alguém lendo em voz alta e ver os adultos escrevendo, tentar escrever sem estar necessariamente copiando um modelo, tentar ler utilizando dados contextuais, assim como reconhecendo semelhanças e diferenças na série de letras, brincar com a linguagem para descobrir semelhanças e diferenças sonoras. Pessoal, e aí ela fala que nós temos que nos preocupar em dar às crianças ocasiões de aprender. Espero que vocês tenham gostado da leitura do nosso livro. O próximo livro que nós vamos ler é esse daqui, Alfabetização e Letramento, da Magda Soares. Quero contar uma gafe para vocês que eu fiz lá no primeiro livro. No primeiro livro, eu falei que tinha um livro da Magda Soares chamado Alfabetização, uma questão de método. E ele não chama Alfabetização, uma questão de método. Ele chama Alfabetização, a questão dos métodos. Dentro deste livro tem um artigo, e esse sim é uma pergunta. Esse é uma pergunta. Ele fala: alfabetização em busca de um método? E eu fiz uma confusão entre o artigo e o livro, tá? Peço 1 milhão de desculpas. E nos encontramos em breve para fazer o estudo da Magda Soares, por quem eu sou altamente apaixonada. Um beijo, bons estudos!